pessoal, sejam bem-vindos ao Firecast, nosso primeiro vídeo, primeiro programa. E a gente está tendo a alegria, a honra muito grande de receber alguém que faz parte da minha história, faz parte da história do gospel no Brasil. O Grupo Hags é um grupo conhecido no Brasil inteiro, que tem mais de 34 anos de estrada, como nós ouvimos hoje aqui, e está conosco aquele que é o fundador, o líder, o vocalista, aquele que não muda há 35 anos, eu conheci ele do mesmo jeito, ficou só um pouquinho mais com a barba russa, mas o timbre de voz continua o mesmo, a firmeza, a pureza de coração e a firmeza doutrinária. Então, quero dar as boas-vindas, querido Samuel, seja muito bem-vindo. Pastor, é um prazer muito grande estar participando do primeiro, né? Isso é muito legal. A minha voz pode ser a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença, né? É uma alegria muito grande estar com vocês. Espero contribuir de alguma maneira. Benção demais, já está contribuindo. A gente está com o Caio aqui também, vai estar sempre comigo aqui nesses momentos de podcast. E a gente quer conhecer um pouquinho da história, né, Samuel? Do Hags. É muito importante a gente ouvir aqueles que permanecem, que permaneceram, né? Mas antes de falar do Hags, você nasceu onde? Você é de Campos mesmo? É do interior, família do interior? Da onde você veio? Pastor, eu cheguei a Campos com 13 anos de idade. Na verdade, eu sou de Itapiruna, nem de Itapiruna, sou de Natividade, mas morava em Itapiruna. Cheguei a Campos com 13 anos, já me considero um campista, porque é mais campista do que outra coisa. E a gente, desde essa época, lá na Segunda Igreja Batista de Campos, depois conhecemos lá, depois de um tempo. E essa é a história da chegada a Campos. Pastor, o Samuel, nasceu primeiro a loja, o comerciante Samuel ou o ministro de louvor? Foi o Hags ou foi o comércio que você começou lá? Pastor, essa história com a música na igreja é de bem antes do Hags. Sim. Na verdade, o Hags está com, como o senhor falou aí, está com uns 34 anos. A gente começou em 87 com o Hags e começou como Ministério de Louvor da Segunda Igreja Batista de Campos. Na época era o pastor Joelso Barreto, e o nome Hags, que significa santo, separado do mundo para o louvor de Deus, foi dado pelo pastor Joelso. Olha, a gente era isso. E o Hags começou nessa época como Ministério de Louvor da igreja, mas a gente tinha 2 compositores na banda, assim, compunham muito e canções muito bonitas, que era o Gilberto Barreto, sim, que é meu cunhado, e o Moisés França. Então o pessoal pedia aquelas canções, pedia que a gente gravasse. Até uma história interessante que a primeira gravação nossa foi na casa da minha avó, lá no município da Natividade, dentro de um galinheiro vazio. É uma história interessante. E naquela época ainda, a época do vinil grandão e das fitas cassete, e a gente gravou lá aquela gravaçãozinha, gravaçãozinha doméstica, né? Uma coisa sem nenhum preparo, mas pelo menos para ter aquelas canções para alguns que pediam. E a partir daquilo ali a gente foi estimulado a gravar o primeiro disco. A gente gravou esse primeiro disco, acho que em 89, foi o Mais Que Um Sonho. E aquelas canções todas a gente já tinha gravado no galinheiro. E o pessoal gostava assim mesmo. E foi assim que começou. Quando você partiu para poder gravar em outro lugar, fazer um estúdio ou algo do tipo? Foi o primeiro disco já em 89, com essas canções que a gente gravou antes domesticamente, assim. A gente gravou no estúdio S8, em Niterói. A gente gravou o primeiro disco, Mais Que Um Sonho. E o disco tem histórias, a gente pode até deixar as perguntas fluírem, mas tem histórias muito interessantes com esse primeiro trabalho. Você pode contar, tranquilo. Eu vou perguntar, quem compôs Mais Que Um Sonho? A música Mais Que Um Sonho? Moisés França. Foi Moisés? Foi Moisés. Você pode cantar um pedacinho pra gente? Só do refrão? Eu tô aqui na minha cabeça. É muito mais do que um sonho bom. Eu vou morar no céu. Meu Deus. Olha só. Essa é maravilhosa, essa canção. Essa música tem observem que a mensagem dessa canção, a gente que está no meio do povo de Deus, que está na igreja, é a mensagem que a gente mais ama.
Mas hoje ainda o evangelho o evangélico é mais aceito. A gente vê alguns evangélicos que a gente até estranha se declararem assim, mas hoje é moda. Mas na nossa época dessa canção era uma breguice, era difícil a gente se identificar como povo de Deus, éramos chamados Bíblias, né? E essa canção tem a mensagem mais antipática para o mundo, que é a mensagem que a gente diz que a gente tem certeza que vai para o céu. Como é que você pode ter certeza que vai para o céu? Essa era a pergunta na época e talvez ainda hoje. E essa música era essa mensagem explícita. E o que aconteceu com essa gravação? O Hagios, olha que eu estou falando de 34 anos atrás. A gente começou a ser tocado em todas as rádios seculares de Campos. Olha isso. Não era só rádios evangélicas, rádios seculares. E começou o Hagios a ter essa canção, disputando a melhor do dia, melhor da semana, nas rádios FM seculares. Meu Deus. Tanto que a gente lá na Segunda Igreja Batista de Campos, que era onde a gente nasceu como grupo, a gente recebeu muitas pessoas já convertidas através do rádio. Olha isso. Nós já tivemos uma presidente de união de mocidade na Segunda Igreja Batista que se converteu no salão de cabeleireiro ouvindo essa canção. Olha isso. É muita experiência interessante, coisas que nem eu mesmo, eu olhava aquilo e não acreditava, falei, não dá para entender. Era tão estranho que a gente saía da igreja no domingo à noite e o pastor Vinícius é de lá, ele conhece a região, pelo menos o que eu vou falar, talvez não seja mais do tempo dele o que acontecia. Mas ali na 21 de abril tinha aquele prédio do Sindicato dos Comerciários. Sim, sim. E lá no terceiro pavimento do sindicato tinha um baile. Acontecia um baile todo domingo. A gente saía da igreja e que se você passasse ali pela 21 de abril, estava acontecendo o baile lá em cima. E muitas vezes a gente passou e estava tocando mais que um sonho lá no baile. Olha só. Isso. Era coisa difícil de entender. Alguns evangélicos até criticavam isso. Justamente aquilo que batia de frente com o pensamento foi aquilo que exatamente, mais mas fluiu, era uma né? coisa que eu ficava imaginando um casal dançando, colado, ouvindo mais que um sonho, porque era uma música, mas era uma música muito romântica. Quem ouve Sim. percebe o romantismo da canção, mas com a mensagem clara. Nada de fingir que é outra coisa. Sim. Foi uma coisa muito interessante na vida do Hagios. Isso nos sustenta, faz com que a gente continue com esse trabalho, porque a gente sabe que Deus tem andado com a gente, tem confirmado esse ministério. Saber que a permissão de fluir no Espírito pôde convencer, né, o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo convencesse, né, trazer pessoas muito diferente, da cara. música. Hoje falar isso não é tão diferente, mas na época era coisa muito diferente, muito estranha. E as músicas do Hagios, Samuel, que a maioria talvez delas, elas têm uma pegada evangelística muito forte. E eu acho que isso foi uma das grandes características, pelo menos no tempo que eu já estava na Segunda Igreja, que foi o tempo do Sábado dos Jovens, né, umas coisas loucas assim, fazer Sábado dos Jovens. Hoje a gente vê os movimentos, né? Movimento isso, movimento aquilo. Mas isso há muito tempo atrás, a Segunda Igreja ia com Samuel, com Hagios, pastor Heber, até interessante, vou te fazer essa pergunta sobre o pastor Heber. Eles iam para o Parque Alzira Vargas. Alberto Sampaio. Alberto Sampaio, ali perto do Mercado de Campos. Sábado Jovem no Alberto Sampaio. Era uma loucura. No terminal de ônibus. Qual a diferença do movimento do passado para hoje? Que a gente faz normalmente, tipo The Fire Movement. Estilo de música. Em termos musicais é bem diferente. O estilo de música é diferente. Porque o próprio Hagios, a gente mantém a identidade. Você vê que a gente tocou hoje de manhã aqui, a gente quase que tocou canções lá do passado, porque ficou essa marca, né? Sim. São canções bíblicas e, como o pastor está falando, canções muito evangelísticas, que declaram o amor de Deus como solução, como salvação. E hoje em dia a gente percebe a igreja muito contemplativa. Sim. Não estou falando nada contra, é só um estilo diferente. Sim. E antigamente a gente era um grupo para fora da igreja, para fora das paredes mesmo, muito evangelismo. Esse sábado jovem que o pastor está citando de uma praça de Campos, a gente tinha que pegar o nosso equipamento e montar na rua e depois desmontar. Certa vez deu uma ventania, caiu uns tapumes em cima, quebrou guitarra, quebrou baixo. Meu Deus. Foram experiências assim, mas a gente fazia com muito prazer, com muita alegria, e a gente tem muita história para contar e muitos frutos
para contar também. Se hoje, no caso, é uma coisa mais contemplativa, como que você define como era no passado? Era mais evangelístico, eram canções que alcançavam o povo de fora da igreja. Que mostrava o que você... Exatamente. Antigamente hoje não se faz mais isso, mas antigamente a gente ia para a rua pregar o evangelho, subir num caixote, pregar, tocar num violão. Antes do Hags, eu estava falando que o Hags começou numa determinada época, mas o senhor perguntou, acho que foi sobre o início. Foi o início. Antes a gente já... Desde 16 anos, eu fui batizado na igreja acho que com 10 ou 11 anos. Mas a minha experiência pessoal com Deus foi com 17 anos. Mas mesmo antes disso, a gente já estava envolvido com música na igreja, com outros grupos, Nova Canção, Louva-Som, a gente era playback, a gente se envolvia com a música direto. Tinha poucos recursos, não é como hoje. E hoje a gente vê que a coisa fluiu de uma maneira e as pessoas estão se aperfeiçoando, estudando, músicos na igreja que espantam a gente. Sim. Às vezes faz alguma pergunta para a gente que a gente não tem nem o que dar, tecnicamente falando, para quem está perguntando. O cara tá muito adiantado e está muito interessado em evoluir tecnicamente. Hoje a gente ouviu uma palavra tão boa aqui na igreja que seria o caso de estar sintonizado com o discurso, né? Sim. A prática com o discurso. Sim. E às vezes hoje a pessoa quer muita técnica, mas está meio fora de sintonia com a vida, né? Exatamente. E antigamente era uma coisa muito de amor, de paixão. A mensagem do Evangelho há 30 anos atrás, para os novos que estão ouvindo esse podcast, era... Não sei se o pastor Vinícius é mais novo que eu, bem mais novo, mas na década de 80, então, a mensagem da igreja era escatológica, era pregar a vinda de Cristo. Isso. E hoje a gente ouve muito pouco falar da vinda de Cristo. Eu estou falando isso porque a gente anda demais e vê isso. Novamente, não estou... Sim, não. É importante a gente estar reunido e adorando. A Bíblia fala que Deus está presente no meio da adoração e é isso que a gente deseja, mas é muito importante usar o talento e usar o que a gente tem também como ferramenta, né, de evangelismo. Surgiram muitas teologias e com o surgimento da teologia, naturalmente a música acompanha. Exatamente. Então eu resumo essa sua palavra, é que naquele tempo, há 30 anos atrás, a igreja era mais preparada para subir do que para ficar. E hoje em dia parece que a igreja está sendo mais preparada para ficar do que para subir. Nossa, eu falo assim, eu estava conversando com ele mais cedo, de que a minha presença aqui é mais como um jovem curioso, né? Aproveitar que tem um pastor que já tem um entendimento, né? O convidado, e aí o jovem curioso para poder gerar assunto, para poder falar. Não, mas é bom. Mas o que você falou resume muito um pensamento que eu tive que foi um pouco conflitante para mim no meu desenvolvimento entre adolescente e a vida jovem, né? E aí, em casa, fui criado por uma mulher de oração que cresceu ouvindo a sua música, né? E aí nossa, a referência que eu tinha, a gente vinha, eu era trazido para cá porque ela cuidava de mim, e ela se reunia aqui, vinha pro pessoal sábado, 4 horas da tarde, saía 2 horas da manhã para poder ensaiar, já tinha ensaiado na terça e na quinta, para poder tocar no domingo no louvor, porque era do grupo do louvor, né? E aí assim, o pessoal era uma paixão, um fogo, e eu como criança vendo aquilo ficava assim, extasiado, nossa, que coisa maravilhosa. Fui crescendo com esse amor, né? Criado realmente na base do amor. Eu fui vendo essa diferença, querendo ou não, conforme o tempo, mas nunca tinha parado para poder definir dessa forma, né? As coisas realmente foram evoluindo e hoje eu consigo olhar para trás e ver, nossa, realmente era um pouco diferente, era bastante diferente. Hoje pode ser que a igreja esteja colhendo até muito da semeadura do nosso tempo. Sim. E a gente percebe, uma coisa também que eu percebo com alegria, é que eu não estou falando só de rádios, eu estou falando de uma época, né? Sim. É uma época que havia um compromisso, uma seriedade com a Bíblia, com a Palavra de Deus, de estudo, de conhecimento, que hoje a gente vê muita contemplação, mas muito pouco conhecimento. Sim. As pessoas estão mais, de certa forma, assim, usando uma forma mais... Generalizando, forte, né? Mais forte de falar, as pessoas estão adorando mais a música, mais a adoração.
do que adorando a Deus. Muito bom. Nossa, adorando a adoração. Adorando a adoração, entendeu? A gente maravilhoso. começa no consumo, a gente falou isso de manhã, no consumo de culto, a gente percebe que muitos entram e saem, querem dar nota ao que ouviram, como é que foi, o culto hoje foi bom, o culto hoje foi ruim, ou foi assim, cantou mal, cantou bem, essa banda toca legal, aquela não. E o culto, na verdade, é a gente que presta para o Senhor. Exatamente. Não é para nós, né? É importante isso. Eu estou falando isso mais como... muito necessário a gente ouvir falar sobre isso. Com certeza. Do que a gente percebe, né? Gera até um corte, né? Adorando a adoração e não quem merece ser adorado. É verdade, tem muito isso. E a ideia da gente começar assim... eu fiquei muito resistente por muito tempo nessa questão de mídia digital, eles sabem disso. Comecei a fazer algumas coisas, depois ficava... Parece que isso é do meu coração, parece que... Mas hoje eu estou vendo a necessidade da gente, não que eu me ache ou nos ache melhor que alguém, mas hoje a gente tem colhido alguns frutos aqui, tão puros, verdadeiros, que a gente quer liberar isso para outras pessoas. A gente quer alcançar mais geograficamente, né? E com a mensagem pura, sendo firme, sendo verdadeiros. É fundamental usar as ferramentas. De tantas coisas complicadas que a gente está ouvindo, a gente está falando aqui, e a gente não vai se movimentar, se posicionar, né? O Martin Luther King disse isso, que me assusta não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. É verdade. Então, a gente não pode ficar calado vendo tudo isso. Né? Não, eu vejo essa sede, essa realidade da tecnologia ajudando tudo que a gente quer transmitir, muito, muito especial para o Evangelho a gente fazer isso. Sim. De uma forma assim... até espantosa para mim, porque eu sou meio que analfabeto digital. Eu não tenho muita intimidade e não tenho muito interesse. Então, quando eu vejo uma galera dessa novinha movimentando... deixa eles fazer. Puxa vida, é muito legal. Talvez se dependesse de mim, isso não aconteceria. Sim. É muito importante, eu acho isso fantástico. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que eu vou te botar não sei. Talvez seja muito claro para você, mas talvez você não ache que não seja justo. Qual é a sua canção preferida do Hagios? A que você mais assim, gosta de ouvir e gosta de cantar, de ministrar ela. E por quê? Pastor, eu acho que uma canção não é possível falar. Porque a gente tem bastante canções e cada uma delas tem, às vezes, uma história ou tem realmente esse toque pessoal. Sim. Por exemplo, a gente gravou... teve um tempo que o Hagios começou com o vocal era eu, Moisés França e o Marcos França. E esse tempo marcou demais. Era um vocal fazendo uma terça, uma quinta, e é um vocal que eu acho isso lindo. Marcou demais. Tem isso no DVD, não tem, Samuel? Vocês três juntos? Tem. Inclusive, agora que a gente gravou o DVD é acústico, né? Então é uma coletânea daquilo que mais fez diferença a gente fazer. Então seria, se eu pudesse escolher, eu escolheria o DVD acústico. Mas dentro do DVD acústico, depois de alguns anos, uns 3 anos que a gente começou, depois do disco, o Hagios modificou, o Moisés saiu, o Marquinhos saiu, o Moisés tinha vontade de fazer a carreira solo dele, que existe também até hoje, muito legal, está aqui pertinho de vocês. Está aqui em Macaé, vou trazer. Então é importante... essa mudança, e as canções que o Moisés fazia, principalmente, são canções assim de um toque mais sentimental. O Gilberto fazia canções muito lindas, como Livre, como canções missionárias. Sim. E tem outros compositores que estiveram dentro da banda que fizeram um tema diferente, mas não eram canções assim que tocam o coração de forma tão especial quanto o Moisés. O Moisés tem esse feeling. Talvez seja uma coisa natural, cada compositor tem uma característica. Verdade. Então essas canções, elas tanto marcaram o povo que nos ouvia, quanto também a mim. Eu tenho muito prazer Depois do Sol. Depois do Sol, aliás, não é do Moisés, é de Juninho. Menino lá de Juninho Magrão, lá de Campos. Sim. Depois do Sol... é do Moisés Mais Que Um Sonho. Ele e Jesus também é do Moisés. A versão de Ladrão de Sepultura também é do Moisés. O Gilberto já tem outras canções como Livre, que é uma canção baseada no Salmo 124, muito linda.
Tem Alerta, aquele blues do Rags, é do Sim. Gilberto. Nossa. Então são canções assim com um pouco mais, talvez, de dificuldades para alguém tirar rápido, alguma coisa mais técnicas, mas menos coração muitas vezes, né? Sim, entendi. Traz uma mensagem bastante explícita, mas diferente. Então as canções que eu mais gosto são as canções que mais tocam o povo, me tocam também. Eu Entendi. também sou povão. Aquelas que pegam, né, no sentimento. É, exatamente. Mexe. Hoje eu escolheria uma, que eu estava falando da saída do Moisés e do Marquinhos, e eu perdi o meu raciocínio aqui. Eles saíram um tempo, e depois de um tempo a gente se juntou de novo para gravar um outro trabalho juntos, que foi o CD Outra Vez. Outra vez. Dentro eu desse lembro. CD Outra Vez tinha uma canção que era Dá-me Mais Graça, que o Rags nunca gravou, o Rags como Rags, mas a gente gravou no acústico, no DVD acústico. E essa canção Dá-me Mais Graça talvez seja uma das canções do Rags que mais tocam em mim. É um pedido a Deus realmente de que a graça dele esteja sobre a vida para que a gente possa servi-lo da forma que ele espera. E o apóstolo Paulo fala muito disso. Quando o apóstolo Paulo teve a resposta de Deus, a minha graça te basta, essa música é feita em cima dessa resposta. Ele para cantar um refrão. Eu ia fazer isso agora. Dá pra você cantar um pouquinho? Cantar assim, Como igual que é vocês essa estão música? pedindo, para mim é Só complicado. do refrão. O refrão é: dá-me mais graça, Senhor, para te servir melhor. Dá-me mais graça, Senhor, para te seguir de perto. Dá-me mais graça, Senhor, para ver melhor a vida. Dá-me mais graça, Senhor, para ver tua glória. Muito bonito. Muito bom. É lindo demais. Muito bonito. Você cobra por hora pra eu te contratar pra você cantar lá em casa? Pô, que... E outra coisa incrível, você vai pegar o corte dele fazendo esse refrão aí, vai botar o CD do lado, você Vou vai botar. tocar. Cara, É a mesma coisa. é a né? mesma coisa. É incrível. É que É, nós somos essa- seus fãs, Samuel. Essa questão do Rags tocar ao vivo e ser muito assim, o pastor Vinícius acompanha a gente há mais tempo, talvez vocês há menos tempo, mas a gente sempre tirou um som, sempre bem assim, igual, bem, é uma questão de exigência minha. Eu sou um cara assim, velho já, né? Bastante velho, e assim, não suporto barulho demais, e sou muito exigente da gente fazer aquilo que eu sempre acostumei a ouvir. Eu até atrapalho um músico virtual, um músico que queira fazer as coisas diferentes cada dia. Moisés França, por exemplo, ele vai cantar a mesma canção amanhã, ele modifica tudo na jogada. Talvez eu não tenha esse talento, entendeu? E também tem essa preferência, talvez até pela preferência Acaba criando seu estilo. de né? ouvir aquilo que eu estou acostumado. Quando eu ouço uma canção regravada por alguém e que o cara canta aquilo, parece outra música, não me agrada. Eu me acho estranho. Então eu sou muito engessado, assim, o Rags acaba a gente tendo até que tocar sempre em lugares diferentes, senão a gente faz tudo igual, entendeu? Mas as pessoas gostam muito, eu fico muito feliz. É isso que eu ia falar. Sinceramente, eu espero sentar ali e ouvir daquele jeito que eu ouvia há Exatamente, tempo que é. Eu ouvia, sou assim, Geralmente sinceramente. não espera Mas, também ouvir mas os diferente. músicos geralmente hoje não são assim. É. Eles tocam hoje de uma maneira, amanhã ele quer modificar. Quer modificar, fazer algo E eu pra queria poder dizer que o destacar. Rags toca sempre assim com aquela mesma sonoridade pela exigência que a gente tem. Eu tive com o Ramon ali fazendo o som hoje de manhã, passando o som, ele percebeu que a gente sabe bem onde quer ir e fazer daquela maneira. O som fica prontinho, não nos incomoda e acaba agradando a igreja. Muito bom. Samuel, uma outra coisa que a gente, voltando lá no início, que a gente está deixando fluir mesmo, quando veio a questão de agora eu vou começar a trabalhar com instrumentos musicais, uma loja, isso Do veio, comércio, né? veio pela questão da música que foi avançando, ou foi uma oportunidade de mercado, Ou enfim, uma necessidade. ou uma não sei. necessidade. Não, na verdade é o seguinte, essa história com a comercial, com a Sim. música, com instrumentos musicais, com equipamento de áudio, sonorização de templos. Aí a gente já não está falando mais do Rags, está falando de mim, né? Sim. Isso surgiu por causa do Rags também. Sim. Porque no passado, quando a gente começou, lá em Campos, se a gente quisesse uma guitarra diferente, uma coisa mais específica, melhor de qualidade, a gente tinha que ir para Rio, São Paulo, comprar. Então eu já tinha, quando eu comecei com instrumentos musicais, quando eu comecei com o Rags,
e talvez por isso o rádio mantenha a identidade que eu sempre tive à frente, e o recurso financeiro da época para organizar a banda, para viajar com a banda, para ter o veículo, isso era recurso meu. Então eu tinha a condição e o pessoal não tinha. Acaba isso sendo uma coisa natural, não que fosse uma coisa que fosse não sai a palavra. Coronelismo. Isso, uma coisa assim, de um ditador, assim, não é. Foi sempre bastante democrático, mas com investimento da minha parte. E em determinado momento eu sentia, eu vi que tinha um espaço para Campos ter uma loja um pouco melhor. Sim. Não era uma loja maior. Então eu comecei com a Hudson de forma pequena, num bairro de Campos, num shoppingzinho pequeno, no terceiro pavimento, mas a loja deu certo, porque a gente começou a trazer coisas que não tinham antes na cidade, um instrumento melhor, uma guitarra Fender, uma Ibanez, alguma coisa desse tipo, uma bateria melhor. Então isso fez com que a loja desse certo, foi bem recebida, e ao longo do tempo, o meu ramo antigo, que sempre foi o ramo de confecção, de bijuterias, essas coisas, acabou migrando, foi enfraquecendo e eu fortalecendo a loja de áudio. E graças a Deus por isso, Deus me abençoou ao longo desse tempo e nasceu a Hudson dessa forma. Eu puxei esse assunto de forma intencional mesmo, até para te agradecer em nome de muitos pastores e igrejas, que vocês ajudam muito. Para quem não conhece, vai ouvir a gente, alguns pastores, a Hudson, ela, há muito tempo a loja ajuda muita igreja, muitos pastores. Você vai lá, às vezes muitos pastores vão lá, eu estou querendo, estou precisando, mas eu não sei como. Eles vão na igreja, eles veem a ambiência da igreja, veem o que a igreja precisa, eles te dão várias opções de valores, eles te dão flexibilidade para pagar, eles fazem isso para a igreja, para as igrejas parceiras, próximas. Então, assim, eu puxei esse assunto para te agradecer e para recomendar também. Quem sabe vai sair até um cupom de desconto. Eu não esperava. Vai sair aí Eu não esperava essa merchandising aí, não. Mas não vamos te cobrar nada por isso. O linkzinho, se tiver rede social, tudo, para dar aquela... Isso aí. Porque a gente sempre foi muito bem tratado, isso é verdade. Aqui vai ter milhões de views também, né? Tava mais na frente, agora é o Yuri, filho de Samuel, legal, mais novo. E o menino de ouro, eu amo Yuri, eu conheci ele desde criança e tá lá e é excelente também para tratar a gente. Vai ser muito legal vocês trazerem aqui na igreja a banda do Yuri. Então, aí. Tem tudo a ver com a juventude daqui, é uma banda de garotos de 23, 24 anos. É a BR Vida? É o BR Vida. BR Vida. Então é uma banda excelente, é uma banda assim de uma música mais jovem, muito bem feita. A parte do barulho que você não gosta, como é que é? Não, eles sabem fazer um som dentro de uma igreja. Eles sabem, eu acho que eu deixei alguma sementinha ali, entendeu? Mas só que é uma banda hiper técnica, muito boa. Entendi, legal. Vale a pena, vale muito a pena. Vamos, e outro tá próximo já, daqui a pouco a gente traz ele aqui também, isso vai ser ótimo. Vai ser legal. BR Vida. BR Vida. E se depois vocês quiserem ver alguma coisa sobre BR Vida, é só entrar no YouTube. Inclusive, Fernandinho liberou eles para gravar uma canção deles. Na época, eles fizeram um clipe muito bonito. Aquelas canções Vou Subir a Montanha. Ah, sim. Tá muito legal. Ah, verdade, eu já vi esse clipe. Eu não cheguei muito ainda, não. Bonito. É legal, sim. Legal. E tem canções também do CD deles. Muito legal. Que maneiro. Samuel, Yuri, Marlon, Sueli, sua esposa. Isso. Quantos netos? Eu tenho 4 netos. 4 netos. 2 dos meus filhos legítimos e eu criei também um casal. Tenho 5 netos. Acabei esquecendo de um. Criei um casal de irmãos, então eu tenho mais 3 netos. Olha que coisa linda, hein? O Rágios nasceu, falou que em 89 vocês gravaram ali realmente um LP, né? O Bolachão. Você tem ideia de quantas gravações vocês têm, que o Rágios tem? Eu acho que a gente gravou, contando com o CD outra vez, eu acho que está perto de 80 canções. 80? Quantos discos? São 6 discos do Rágios e mais o outra vez. Como tem a maioria dos discos, dos trabalhos tem mais de 10 canções, é perto.
A gente teve a informação que tem alguém que você citou aí que já pertenceu ao Ragos também. Como foi essa história? Fernandinho com Ragos. Ah, Fernandinho. O Fernandinho é engraçado. Só agora citou outra coisa interessante na minha particularidade. Fernandinho participou do Ragos não sei quanto tempo, uns 7 anos talvez, ou mais. E é interessante o que Deus faz, né? O Fernandinho, ele sempre teve essa pegada técnica, essa sede por uma música de qualidade, sempre gostou mais de rock, uma canção. Eu não conseguia enxergar o Fernandinho com o talento que ele é dentro do Ragos. Agora eu olho o que está acontecendo e vejo o que Deus fez, e eu olho para o Fernandinho e lembro muito da história de Davi, daquela escolha de Davi, que Samuel foi dentro da casa de Jessé, escolheu o rei de Israel, e Davi ficou lá no campo por último, e dentro da minha cabeça, da minha concepção, com toda humildade, com todo reconhecimento, se eu fosse escolher alguém de dentro do Ragos para esse resultado que o Fernandinho teve, eu não tinha essa visão, eu não ia enxergar assim. Então eu vejo uma obra de Deus muito linda na vida do Fernandinho e com os resultados que Deus entregou para ele. Acho maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo que eu queria dizer a respeito de mim, é que quando o Ragos começou, a gente tinha também, um pouquinho antes, começou o Novo Som, Altos Louvores, a gente chegou a tocar no 6º aniversário do Altos Louvores no Rio, olha que legal, no Teatro Suan, e eu via, principalmente no Altos Louvores, começou a haver uma... Será o que ele deu falou sozinho aqui, ninguém falou nada. E eu vi acontecer no Altos Louvores, sair muita gente de dentro do Altos Louvores e ter uma carreira de abençoar o povo de Deus e de ser mais ramos frutificando, como Sérgio Lopes, como Eichla, como o Van Dyck, Marquinhos Gomes. Sérgio Lopes e Eichla começaram no Altos Louvores. No Altos Louvores. Nossa, não sabia. Então todo esse povo saía ali daquela banda e eu falava, caramba, como é que isso está abençoando o país? Eu comecei a orar a Deus e pedir que do Ragos acontecesse isso também. Olha só. Talvez eu tenha essa é parte, a gente não conhece as respostas de oração, mas eu orava para que Deus tirasse do Ragos talentos que a gente pudesse abençoar mais, espalhar mais. E aconteceu, Moisés França saiu do Ragos, aconteceu a Alessandra Rangel, que tem a carreira dela também, faz um trabalho muito bonito, e por último Fernandinho, com essa obra fantástica que a gente olha assim e só pode enxergar Deus, obra de Deus, Deus quis, Deus quer. Então é uma coisa que me alegra muito o coração ver isso ter acontecido. Para mim é resposta de oração. De na banda? O Fernandinho, ele fazia o quê? Fernandinho, ele fazia back vocal e era baterista também por um tempo. Foi baterista do Ragos um tempo. Olha só. E ele irritava muita gente. Por quê? Porque às vezes eu tenho esse costume de deixar o back mais baixo, alguma coisa assim. E muitas vezes o Fernandinho estava tocando a bateria e o microfone está aqui como o meu, aqui na frente. E quando eu olhava para trás, o microfone dele estava na nuca, ele botava aqui atrás. O Fernandinho era uma peça. Não é à toa que eu falei que eu ia errar na escolha. Mas é um cara, hoje eu admiro demais, olha o Fernandinho, glorifico a Deus pelo que está acontecendo. Que coisa boa, né? Histórias que eu nem sabia. Exatamente, detalhes, exatamente. Né? Eu lembro que eu vi um vídeo, não sei aonde. Fernandinho foi o cara mais bagunceiro que teve no Ragos. Pior que tem cara, né? Eu não posso julgar. Não, eu vi um vídeo, eu não sei aonde eu vi esse vídeo, não sei se tem no YouTube, alguém me mostrou. Fernandinho com a camisetinha fininha, tocando bateria com o Ragos, em algum evento de. Teve uma vez que eu tive que ficar me defendendo com a direção da igreja, com respeito ao Fernandinho, mas um coração maravilhoso, um coração. É realmente uma reedição, eu acho, da história de Davi. Você fala da sua diferença, né? Tipo assim, agora a gente está falando do Samuel, agora a gente está falando do Ragos, e aí.
o que constitui a banda em si, né? Porque você fala como a banda não é você só, mas tem pessoas que entraram, pessoas que saíram, né? Eu acho até que o Hagios, você não imagina o Logos sem o Paulo César. Sim. É difícil, até porque a banda era realmente sempre modificada. Uhum. O Hagios é uma banda que a gente está ali junto, não tem... mas a identidade do Hagios talvez seja a disciplina que a gente exerceu ao longo do tempo, Uhum. a gente ter o controle do que a gente vai fazer e de como vai fazer. Isso aí existe, então eu acho que a cara do Hagios é a minha cara, entendeu? Talvez a turma, alguns, quisesse andar em outra direção, fazer diferente, e às vezes eu atrapalho, né? São livres, mas de repente eu posso atrapalhar essa mudança. Até porque é a visão que Deus te deu nessa mão. Você começou, você tem a liderança e a graça de Deus para aquele ministério. É o lugar que você exerce um pastoreio, uma liderança. Então não tem verdade, como separar uma coisa da outra. Não dá. E não dá para... Eu não conseguiria fazer uma coisa diferente do meu coração, Sim. do que Deus está me impulsionando a fazer, né? Nem precisa. Então é uma questão assim. E o mais antigo é Iverson, né? Que está com você há mais tempo. Sim, o Iverson não está todo o tempo. Quando saiu Moisés, Marquinhos, para fazer um trabalho mais diferente, o Iverson também saiu junto. Só que o Iverson voltou quase que imediatamente, né? Rapidinho voltou para a banda. Então ele está desde a fundação comigo. O Iverson desde a fundação do Desde Hagios? o início. Nossa, eu não sabia. No início do Hagios existia a banda Êxodo também em Campos. Êxodo. E o Moisés, o Marquinhos, o Ives tocavam nas duas. Mas depois ficou no Hagios. A Alessandra ficou quanto tempo, Samuel? Alessandra, pastor, de tempo assim é difícil para eu dizer, né? mas eu acho que uns 10 anos, eu acho. Porque eu tenho... A minha lembrança é muito forte com ela, fazendo back, teve um teclado, tempo muito marcante, né? Sábado Jovem, que o senhor estava falando, é bom a turma saber. O Sábado Jovem era uma programação da Segunda Igreja Batista de Campos, e era uma programação de juventude. Acontecia todo terceiro sábado de cada mês. Então não precisava ser anunciado, era o terceiro sábado. E às vezes dava 1000 jovens naquela reunião, Nossa. gente vindo de fora. E foi uma reunião que aconteceu durante 18 anos. Muito legal. Eu acho que só parava em janeiro, porque janeiro o campus dá uma... Eu nem sei, nem lembro se parava. Não lembro se parava, não? Não lembro, acho que não parava, não. Porque era... Mas assim, tirando essa coisa, a gente não lembrar, era certinho. Nossa, terceiro sábado era... Terceiro sábado. Era um evento, não tinha nem casamento na igreja terceiro sábado. Não tinha. É verdade. A agenda da igreja era assim. Se os noivos chegassem, terceiro sábado não dá. Não dá. É o sábado jovem. Nossa. Estava ali marcado. E foi o Hagios tem uma história com Campos, a segunda igreja tem uma história com Campos, de uma mudança muito grande ao longo do tempo. Era o sábado jovem, tinha os Condespes, Congresso de Despertamento Espiritual, que o Hagios estava sempre presente, a segunda igreja que organizava. Depois, já na época do Fernandinho, começou o Congresso Adorador. Era um trabalho muito legal. Tinha o Coniverge também, né, com o Congresso de Jovens no inverno. Era muito legal o Coniverge. Na segunda também. Depois veio o Adorador, né? Muito legal, é um tempo bom. É uma lembrança boa, é trazer à memória aquilo que dá esperança. Dá esperança. Você sempre foi cristão, se converteu em algum momento? Eu nasci em Larquestão, mas como eu falei, a gente às vezes está na igreja, mas está precisando de um toque do Senhor, de uma experiência pessoal. E isso eu tive com 17 anos. Com os Vencedores por Cristo. Meu pai tinha um hotel em Campos. E quando eu cheguei da casa da minha namorada, que hoje é minha mulher, os Vencedores estavam lá no hotel do papai. Eu fiquei encantado. Eu fiquei deslumbrado. Era uma coisa que eu admirava demais. E eu subi para o segundo pavimento dos quartos para encontrar com alguém. Todos tinham saído para lanchar. Mas tinha um deles que tinha ficado. Estava com o pé quebrado, engessado, que era o Osiander. Era o Zizão na época. Hoje pastor. Não tenho mais contato com ele. Mas bati um papo com o Zizão naquela noite, sozinho, eu e ele, e eu tive um encontro com Deus ali naquela noite. Olha só. Meu Deus, gente, incrível isso. Sempre me emociona, cristão, mas precisava de um toque, né?
E foi muito lindo aquele dia. Então, Vencedores, assim, foram muito importantes na minha vida, tanto musicalmente como por essa experiência. Foi a minha experiência de conversão. Tem alguma canção que você destaca deles, dos Vencedores? Eu destaco aquele trabalho deles da 10ª equipe, que foi essa equipe que estava lá, que foi Se Eu Fosse Contar. Que tinha Deus é Real, Se Eu Fosse Contar. Era uma época muito bonita. Lembro de todos eles, o nome de cada um. É uma coisa que me marcou muito. Muitas pessoas passaram pelos Vencedores, né, Samuel? O Vencedores por Cristo era um trabalho, o Jaime Kemp que coordenava aquele trabalho, e era um trabalho que não era um grupo musical igual é o Hags, igual outros aí. Vencedores era um treinamento. As pessoas se inscreviam e passavam 3 meses do ano ou 4 meses do ano com os Vencedores por Cristo fazendo trabalho evangelístico. Olha que legal. E eles saíam treinados para suas igrejas, para começar esse trabalho. Vencedores foram muito importantes com tudo que está acontecendo hoje. Sim. Muito. E muitos frutos, né, que se colhem para o trabalho deles. Muitos frutos. O Guilherme Kerr também passou pelos Vencedores. Estava nessa equipe. Estava nessa equipe? Estava. Guilherme Kerr. A música O Rei da Glória é do Guilherme Kerr ou do Vencedores em geral? O senhor pode cantar o Rei da Glória? O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu acho que pode ser do Guilherme, que ele compunha muito, mas eu acho que ele já está nos Vencedores. Sensacional. É. Muita coisa boa. O Asaf passou pelos Vencedores também? Acho que Você não. lembra? Não? Não. Alguém, não sei se era um... Eu acho que a Asaf não. E o Asaf era muito distante, lá no sul. Aconteceram expoentes assim, em vários lugares que movimentaram a música antes do Logos, o Elo, que é o próprio Logos, né, continuação. É uma época muito boa. Mas falar do passado para essa galera hoje, assim, dessa forma, não vai dizer muita coisa. Não, mas saber, isso é importante, exatamente. As raízes, né? Esses 34 anos, você falou de ministério? Isso do Hags, né? Esses 34 anos, tem alguma coisa assim de ministração que te marcou muito? Um ambiente de glória, uma coisa que você, um lugar em que aquilo aconteceu que te marcou? Rapaz, foram tantas situações assim que não dá para citar uma. Não, com certeza. Agora, foram 10 Condespes em Campos. E o Condespe era uma atmosfera da glória de Deus. O Condespe era um congresso de despertamento espiritual e os preletores eram fantásticos convidados. Era uma... Entendi. Eu te digo que esses 10 anos de Condespe em Campos mudou a história do Evangelho em Campos. É verdade. Alimentou as igrejas, os líderes, é um congresso de liderança. Acontecia em vários lugares. Teve uma época que teve no Automóvel Clube, foi uma estrutura violenta. Era tipo mais de uma ministração assim da tarde para noite. Tinha um intervalinho. Igreja específico? Da segunda igreja. Entendi. Eu tinha na ABB, foram em vários lugares. À medida que ele ia crescendo, o espaço aumentava, tinha que aumentar. Começou pequeno, mas sempre assim com uma presença da glória de Deus muito grande, uma transformação. Na minha vida foi muito importante. Falo isso pela minha experiência, talvez responda a sua pergunta. Muito fantástico. Eu tive a honra, o privilégio de participar de alguns Condespes e realmente foi um dos momentos que marcou muito a minha experiência com o Espírito Santo, porque realmente era um congresso de avivamento, um congresso de palavra de Deus mesmo, de coisa muito linda. O pastor Lécio, eu Paulo conheci Solonca, Ivene dos Santos, muita gente boa. Mauro Israel, muito. Pastor Celso, lá da primeira de Petrópolis. É uma turma muito boa, muito legal. Era realmente uma referência, né? E o que o Samuel está falando da segunda igreja era isso. Tudo na segunda igreja era referência na cidade de Campos, né? Tudo começava ali. Os movimentos, congressos, sábado jovem mesmo. Depois espalhou pelas igrejas de Campos. Aí eles tinham que escolher primeiro, segundo ou o último sábado. Terceiro sábado. Terceiro atrapalharia. Ninguém iria em qualquer outro lugar. Eu na segunda igreja. Tava lá o Hags. Que coisa maravilhosa, fantástico. Muito bom. Ministrar assim, no auge do Hags e ministrar hoje tem impacto diferente para você, para o pessoal da banda? Se falar de Hags do tempo, não tem. Não.
Tem diferenças hoje, as ministrações atuais, a forma como a música caminhou, tem muita diferença. Mas a gente permanece. Mas eu falo assim, com a você identidade. como ministro do Senhor, né? Não a banda em si, mas como ministro de lidar com como eu posso explicar? Você ministrar com lidar com as próprias pessoas, né? De, tipo assim, antigamente, hoje em dia, o pessoal tem mais contato com o que vê virtualmente. Né? Então, assim, você não está contando suas histórias, fala, normalmente nós mais jovens não vamos acompanhar tanto. E aí, o pessoal, antigamente, estava sempre acompanhando, sempre por dentro de tudo que estava acontecendo. E aí eu falo assim, você como o Samuel, que atua na banda do Rádios, e aí a diferença para você, tipo, de estar com pessoas que estão acompanhando e hoje ministrar, às vezes, em lugares que as pessoas às vezes não conhecem tanto, porque já não é mais tão atual ou algo do tipo. Se isso é uma coisa que você já passou. Hoje a experiência que eu tenho com o que você está falando é de surpresa das pessoas com o trabalho do Rags. As pessoas estão bastante acostumadas ao que está acontecendo. Então, quando a gente chega, talvez vocês tenham percebido. Ela fala, pô, vocês tocam mais baixo, não sei o quê. Mas isso foi a minha surpresa também. Então, hoje eu acho que existe mais surpresa em quem recebe o Rags. Mas para o Rags não muito, porque a gente mantém a mesma identidade. Entendeu? Eu acho que isso não existe. Com certeza, hoje realmente marcou muito. Não, exatamente. Eu falo isso por minha causa. Talvez marque pela diferença. Talvez se a gente tiver todo dia aqui, enjoe. Mas, eu duvido um pouco. Mas assim, é diferente, né? O que pra gente é normal, hoje é diferente. É verdade. Entendeu? É verdade. Querendo ou não, pra mim, né, eu falo, não posso falar por outras pessoas, mas pra mim pega muito essa questão de você ter uma canção que tem, além de um ritmo que leva a gente a não dispersar, porque pra mim eu foco muito mais em músicas assim, né, no estilo de vocês, e aí que pegam também o sentimento, né, que falam exatamente desse cunho evangelístico, de escatologia, entendeu? Da volta de Cristo. É uma linguagem mais ampla, amor, né? Pô, isso aí me pega de uma forma que não dá pra explicar, não. É a Bíblia cantada. Exato. É de uma forma muito clara, né, com uma mensagem muito objetiva de saber onde vai chegar. Isso. E a expressão verdadeira, né, do que, não sei, depende de quem compôs as canções, mas é o sentimento que é tanto seu quanto meu, quanto qualquer um. Mas são pessoas que compuseram isso lá no passado e são firmes no Evangelho, fazem a obra de Deus. Então tem credibilidade, né? Pô, exato. Tem credibilidade. Exatamente. O Gregório McNulty falou isso, né? De que ele não quer livro dele, não queria livro dele em livraria nenhuma de bibliografia, porque ele não tinha morrido ainda, né? Então, assim, como é que ele ia passar credibilidade do que ele fez durante a vida se ele não finalizou a vida dele da forma correta? Né? Aí agora já pode ter. Tem história para contar, né? Escreveu alguma coisa aí, alguma história, né? Tem alguma história assim porque a gente falou só das coisas. Ele falou que tinha um monte de história para contar. Tem alguma história assim de perrengue, de aperto que vocês passaram que você conta? Tem muito, né? Tem história de aperto e de milagre. Opa! Coisa maravilhosa. Por exemplo, certa vez antigamente eu tinha uma caminhonete, uma D20, cabine dupla, com aquela carroceria grande, com a porta de fibra, e a gente saía com um reboque levando. Antigamente a gente chegava numa igreja e não tinha a estrutura que tem hoje. Quem dera eu chegasse no passado e encontrasse uma estrutura dessa que a gente encontrou aqui hoje. Maravilhosa, uma coisa que descansa a gente, traz só os instrumentos de mão e acabou. A gente levava o som, levava a bateria, levava tudo. Era cansativo e levava um reboque. Certa vez a gente estava nesse reboque e quando a gente saiu de Campos, a gente já estava sofrendo com esse reboque um pouquinho, com a folga na roda do reboque. A gente sentia, agarrava, e a gente sempre examinava essa folga. Todo mundo fazia um leve no reboque, a gente balançava a roda, estava tudo firme, tudo legal, apesar da folga, e a gente viajava. Certa vez a gente saiu de Campos, pegamos a ponte ali, atravessando o Rio Paraíba, no meio da ponte, o Rags tinha 11 elementos, e tinha alguns que iam na carroceria, dentro da capota de fibra. E aí o cara bateu, não lembro mais quem, mas bateu no vidro que o reboque estava caindo na roda. Meu Deus. Aí a gente teve que parar em cima da ponte, era de madrugada, era bem cedo, e a gente botou o macaco, apertou a roda, no dia anterior parece que tinha consertado um furo no pneu, e a gente apertou, aproveitou para ver a folga, estava do mesmo jeito, tranquilo, viajamos, fomos tocar em São José dos Calçados, Espírito Santo, mas é perto de Campos. Mas um lugar de montanha, assim. Aí a gente tocou,
foi bênção a programação, e muito abençoada a programação. Quando a gente saiu à noite, terminou de tocar, a gente veio embora. E esquecemos de folga de reboque, de tudo isso. Nem nos tocamos mais, nem lembramos mais disso. Botamos o equipamento todo dentro do carro, quem tinha aqui na carroceria veio, e a gente veio embora para Campos. Eram 110 quilômetros de distância. E a gente, quando a gente estava chegando em Campos, a gente veio andando rápido, esquecemos do reboque, viemos andando rápido, muita curva, uma estrada de muita curva. Quando a gente chegou em Campos, ali pelo fundão, naquela entrada ali tem aquelas curvas ali de chegada, e um asfalto muito alto, diferente do nível do acostamento, que nem existia de acostamento, mas era alto a altura. Quando a gente está chegando, acabou de fazer as duas curvas de chegada, o Daniel morava ali no fundão, Daniel e Elton, a gente tinha que parar para deixar o Daniel ali. Então, quando a gente chegou de madrugada ali, rapaz, esquecemos do reboque, vamos ver como é que está essa folga. Eram 11 homens, o reboque era pesado, mas 10 levantavam o reboque, faziam um leve e um sacudia a roda. A gente tinha acabado de descer esse desnível do asfalto, acabado de fazer duas curvas em essa ali na chegada, forte, o pastor conhece muito bem, que é pertinho de onde ele morava. E quando lembramos do reboque, falou, vamos ver. Aí todo mundo fez o leve, quando eu peguei o pneu, ele saiu na minha mão, não tinha nada segurando ele, o rolamento já não existia, não tinha farelo de coisa alguma. A roda estava totalmente solta, dali a gente teve que ficar e esperar um socorro e para poder sair. Foi um milagre que Deus sustentou a roda no lugar, sem nenhuma condição de se explicar. Ah, foi uma coincidência, foi agora. Não, não foi. Não tinha mais nada ali segurando a roda. Quando levantou o reboque, a roda saiu na nossa mão. A roda ficou no lugar. Quando eu peguei, veio na minha mão, só tinha aquela ponta do eixo. Não tinha cubo, abençoado, não tinha cubo, não tinha nada. Esse foi um milagre. Foi um milagre assim que a gente estremeceu. Caramba, de ver esse milagre que Deus fez. Muito abençoado. E teve outras circunstâncias também que a gente demoraria muito tempo para ficar contando. Samuel, nesse tempo que você tem para a estrada, quanto que é o cachê do Haggis para levar o Haggis? Cachê não, a oferta. Quanto que é a oferta que vocês pedem para ele? Pastor, a gente sempre saiu dependendo da igreja essa condição da oferta. Ultimamente a gente tem dado uma ideia de oferta, mas uma coisa assim muito quase que irrisória, mais para que a gente possa ajudar os músicos. Os músicos, eu não preciso dessa ajuda, mas os músicos, para a gente não ter que pagar para fazer a obra, é importante que a igreja tenha uma visão de nos ajudar com alguma coisa, para que eu possa ajudá-los. Mas aí a igreja fala assim, eu não posso ajudar, vocês não vão então. Não, a gente vai, a gente coloca como oferta. A gente pode não ir por problema de agenda, alguma coisa, mas a gente não vai deixar de ir. Pois é, muito maneiro. Por essa questão de financeira, não. E essa oferta que a gente pede também é uma coisa muito para mim mesmo vocês não pediram nada, então vocês vão levar só o almoço e tá ótimo. Tem igrejas que nos ajudam espontaneamente. Algumas pedem a sugestão da oferta, a gente fala, mas é coisa sempre muito dentro da realidade que a igreja possa ajudar. É uma alegria. Você mandou uma pesada agora também. Eu não sabia. Já sabia. Eu mandava pede 5 mil. Não, jamais. Não, mas quando a gente diz que não vive da música, não vive da música mesmo. Todo mundo trabalha. A gente tem que sair aonde pode, estar na segunda-feira de volta para trabalhar. Olha só. E muitas vezes a gente sai até com expectativa de... A gente já teve situações de ofertas assim que não vieram e que houve um cansaço da nossa parte, assim, grande demais, viagens longas, difíceis, que até a gente é humano. Até a gente sente um pouquinho, podia ter um reconhecimentozinho e tal, algumas vezes. Mas não que nos desanimasse, não, de jeito nenhum. Isso é maravilhoso. Porque, infelizmente, a gente vê que hoje tem essa questão que é essa coisa destoada, né? Uma coisa muito grande de pessoas, de ministérios, né? Que uma coisa muito absurda para a igreja e só vai por aquilo ali e acabou. São coisas que até entristecem a gente. A gente vê muita coisa nesse meio. Tem muitas coisas assim,
Não dá nem para contar porque a gente vai estar desanimando alguém. Mas isso aí eu acredito também, Samuel, eu responsabilizo também a igreja. Porque essa igreja que fez algumas coisas desse tipo que você passou, alimentou isso. Então, espera, então como é que eu vou para lá? Vou deixar minha família, meu lugar e tal, eu vou para lá. Então uma coisa acabou alimentando a outra, infelizmente, né? E a gente vê no nosso meio muita coisa. Era bom a gente ficar comentando. É importante fazer a obra de Deus. Com certeza. Isso é fundamental. Né? É o que a gente espera de um ministro de Deus, que faça a obra de Deus, independente de como vai ser o retorno. Que seja, no caso, é bom comentar. A gente acha que pode ser desanimador para alguns, mas acaba mostrando a verdade também, né? Porque tem muita gente que já pensa isso sem ninguém falar. Uma das questões, muitas vezes no passado, que nos afetou era essa questão de querer viver da música e eu resistindo do outro lado, porque ao mesmo tempo eu me considero uma pessoa que atrapalhou o Rags nesse contexto, porque como não era a minha necessidade e eu não permiti que andasse nessa direção, talvez eu tivesse prejudicado alguém que podia ter uma situação talvez melhor hoje, alguma coisa desse tipo. Mas cada um encontra o seu caminho e a coisa acontece. Ao contrário, por exemplo, o Rádios ia muito pro lado do Rio de Janeiro, capital também, né? Muito. Tocava nas rádios lá também? Tocava. A gente já tocou num congresso de escola bíblica unical, a música do Maracanãzinho, a gente tocou. Olha isso. Olha só. A gente já tocou em condéspes que foram criados a partir do nosso, como o Pastor Lécio, em Cuiabá. Isso. O Pastor Lécio levou aí dentro. Então a conferência gerou outras conferências em outros lugares. O Pastor Lécio que foi pra lá, levou para onde os pastores vinham ministrar no Condesp e acabavam organizando lá em outros lugares e a gente convidava a gente ia junto. Então os lugares mais longe que a gente tocou foram esses, Cuiabá, Brasília. E era difícil demais a gente fazer isso, porque tinha que voltar para trabalho, para essas coisas. Não era fácil, vocês, né? Não era fácil, não. Primeira vez que a gente foi a Cuiabá, a gente foi de carro. Quanto tempo? De carro. Foi 2 dias. Nossa. A segunda vez eles levaram a gente de avião. Voltar para trabalhar na segunda-feira. Não, aí não dava para trabalhar, tinha que perder o dia de serviço. Caramba. Hoje, por exemplo, quando a gente está começando e começando um trabalho, a gente quer tocar e é legal a gente tocar num lugar distante, convidado para lá. Hoje não me interessa. Eu gostaria de tocar numa área que a gente viesse descansadamente voltando. A nossa área de atuação é Estado do Rio, Espírito Santo e a Zona da Mata Mineira. É onde a gente toca. Entendeu? Porque dá pra gente voltar, então a gente toca muito naquela região de Caparaó ali. Sim. O Rádios, por esse estilo mais suave, toca muito em igreja batista tradicional, igrejas presbiterianas, é onde a gente toca mais. Que legal. Então é muito por legal. Por isso vocês vieram aqui hoje. Com certeza. Com certeza. É bom destacar isso, claro, né? Porque somos uma igreja batista. Hoje a gente veio aprender algumas coisas. Meu Deus. Foi bênção na nossa vida estar aqui. Que bom. Que bom, fico muito feliz. O ponto, na real, da gente, eu acho que do pastor ter puxado isso também, é justamente por isso, né? Porque eu entendo que o desânimo pode ser criado por você comentar sobre uma dificuldade, uma área um pouco arisca até de se falar, né? Mas sobre também a felicidade de receber pessoas que têm o entendimento de que o que importa mesmo, na verdade, é você pregar a palavra, é você ministrar sobre a vida das pessoas. Exatamente. Entendeu? Então isso existe hoje. Hoje em dia é muito comum nas igrejas a gente receber um adolescente e vir perguntar a gente como é que faz para fazer sucesso. Aí eu falo assim, eu não sei, eu não conheço isso. Mas a gente tenta desaconselhar essa visão. Essa visão, né? Muito bom. Mas você tem alguma opinião, assim, no caso, sobre a questão de, tipo assim, hoje a gente tem o mercado gospel, da música gospel, é muito digital, né? É muito tudo online e tal. Você acha que tem para você, ou para a banda no geral, a diferença em questão de mercado da época que você tocava, nos 80, 90, para hoje? Pra gente, é muito diferente pra gente. Por exemplo, eu te falei que eu sou meio avesso à tecnologia, eu estou por dentro. Então hoje a gente está no Spotify, porque alguém colocou lá, o Kiko colocou a gente lá no Spotify e no YouTube. Que bom. Senão não tá, eu não sei, às vezes tem coisas nossas lá que eu não sei quem colocou. Eu fico muito preocupado, por exemplo, a gente com Facebook ou Instagram,
Eu não sei mexer com nada disso. E aí o Iverson mexe, posta Tem alguma alguém que coisa. toma conta disso pra vocês? Eu não sei se ele toma conta. Eu fico preocupadíssimo. Com o que sai lá, porque eu não estou nem olhando isso. Então eu fico apreensivo. Mas é diferente. E é diferente o mercado realmente da música. Antigamente a gente mandava fazer os CDs, hoje já não vem. Hoje a gente traz o CD e esquece no carro. A pessoa vem pedir, eu quero ir lá no carro. Exato. É sempre com CD, com. Aí hoje em dia a gente tem Spotify, YouTube. Spotify e YouTube, mas eu tô por fora disso aí, mas é diferente demais. Antigamente a gente trabalhava, saía para colocar os CDs em livrarias e tal. Hoje é tudo diferente, mas eu acho que, sei lá, não sei se é mais fácil. Acho que não. Hoje? Hoje é muito mais fácil. É mais fácil em divulgação. Divulgação. Mas em termos de resultados financeiros eu não sei. Entendeu? Sim. Entendi. Aí tem todo um treinamento, hoje tem toda de ter um coach para poder, para poder ter engajamento. Tem um horário que é melhor para você postar as coisas, tem uma forma que é melhor. Tá aqui o Gabriel que está aqui na nossa técnica aqui, que ele é o cara que, pastor, posta essa hora. Pastor, primeiro a igreja posta, depois o senhor posta. Ele vai falando, se não por mim, eu vou qualquer hora lá e coloco e tal. Eu não entendo nada disso. Por exemplo, quando o Fernandinho começou, foi muito interessante financeiramente o Fernandinho, aquelas questões de CD, de quantidade de CD que vendia, que distribuía. Sim. Ele é dono do selo. Então, eu devo ter ajudado com uns 80% da fatura dele lá, que CD de Fernandinho eu tenho de sobra. Então, isso aí era de uma maneira, mas é claro que por ele ser esse sucesso que ele é de aceitação, ele também deve ter uma realidade dentro de YouTube, de Spotify, muito legal. Certeza, Como a gente é uma outra realidade totalmente diferente, a gente tem visualizações, tem tudo, mas é uma outra realidade. Até porque vocês não investem. No nosso caso, era melhor a época dos CDs distribuídos. Tem ideia de quantos foram vendidos, Samuel? Ao longo dos anos todos? Deve ser mais ou menos 1% do que o Fernandinho vende no mês. Esquece Fernandinho. Não, a gente estava falando de Fernandinho, eu estou falando na brincadeira, mas eu acho que o Rádios deve ter vendido uns, sei lá, o que eu podia acompanhar, talvez uns 80 mil CDs. 80 mil CDs. Por aí. Gente, porque era muito difícil, cara. Pô, eu quero 80.001, quero um. Não, a pessoa conhecer o trabalho, era só a rádio que era divulgação. Era, e você tinha que trabalhar, era uma máfia, você tinha que chegar numa rádio e se você conseguisse a graça do cara ir com a sua cara e tocar o seu CD, mas geralmente ele queria outras coisas e a gente, era difícil. Imagina. Senão tinha que ter o pai tinha que ser o seu Francisco, né? Igual o Zezé de Camargo. Nossa, eu ia falar isso agora. Pede essa. A única referência que eu tenho disso. Mas essa realidade era uma realidade assim. Ficava ligando para a rádio. Se tivesse alguém pedindo, a coisa acontecia, né? Olha mas você começar um trabalho sem conhecimento, sem a internet. Sim, pois é. Mas acabou que vocês conseguiram, né? Você falou que tem muito de conversão por conta da rádio. Não, a gente conseguiu, e a gente conseguiu sem interferência nossa. Foi uma coisa que Deus fez. Espontaneamente. E quanto mais rádio secular tocar música evangélica. Pô, tô doido, cara. Que coisa diferente, maluca, muito bom. Maravilhoso. Olha, show. Eu acho que a gente está com um conteúdo maravilhoso aqui. E a gente te agradece. Esse tempo ficou muito feliz. Especial. Se tiver mais alguma coisa que você queira falar, uma consideração, fica à vontade. Eu falar da minha alegria só de estar com vocês. Muito bom. Legal. É sempre bom. É muito bom a gente sair e encontrar a nossa família, né? É verdade. A família de Deus, se sentir à vontade, se sentir amado. Amém. É maravilhoso. Glória a Deus. Isso, eu peço a Deus que Ele me sustente até a véspera da minha morte. Eu falo até a morte, o pessoal fica do Raga espantado porque eles vão estar juntos, pode ser. Então até a véspera. Amém. Amém, cara. Fico muito feliz também da sua presença aqui. O nosso primeiro podcast que a gente está gravando. Ter você aqui é maravilhoso. Eu que bom. Estou muito contente. Uma honra para mim. Começou trazendo tantas coisas cara? De fundamento, né, de raízes. Exatamente. Começar assim, eu acho que não poderia ter sido melhor. Com certeza. Que bom, que bom. Muito obrigado, Samuel. Prazer, a gente vai grande. marcar você no
no Instagram. Aí quem tomar conta lá vai ver. Vai pedir pra te avisar. Eu vou te mandar o link Mas, pelo rapaz, eu YouTube. não tenho Instagram, não tenho Facebook. E eu não sei mexer com isso. A gente manda uma carta. Não sei mexer com isso. Não tem importância. Eu vou mandar o link do YouTube que ele vai Show conseguir de bola, acessar. show de bola. Não, e o engraçado é que eu trabalho na loja de música, né? Uhum. A gente trabalha com mesas digitais, com essas coisas. Eu cuido dessa instalação, dessa indicação. Uhum. E na hora de mexer numa mesa digital, eu tenho que estar com o técnico do lado para falar o que eu quero do analógico que eu conheço. Mas aí o cara tem que mexer lá pelos seus caminhos. Ele tem que decifrar, né? Não, vou mexer tal frequência, eu quero tal corte assim, Olha estreito o que aqui, mas não que seja totalmente, agora já estou acostumando com alguma coisa, mas eu preciso ter alguém do meu lado. Muito bom. É isso aí. Samuel, obrigado. Deus abençoe sua vida. Que o Ragnos fique por muitos anos ainda. Volte mais vezes aqui, né? Em nome de Jesus. E por muitos anos continue Vai ser um influenciando. prazer, vai ser um prazer. Como tem influenciado há tanto tempo. Obrigado. Pessoal, Pastor se Vinícius. falar um negócio antes, né, antes da gente encerrar, poder dar sua finalização, lembrar vocês de se inscreverem no canal. A gente vai postar isso aqui tudo no canal do YouTube da Pivix Saman. A gente vai botar aí passando na tela agora Instagram, Facebook. Se inscreve, ativa o sininho para poder receber. A gente vai fazer uns cortes, pegar partes importantes, né, dividir, fazer alguns vídeos extras. E é isso aí, divulgar, compartilhar com o pessoal. A gente vai trazer mais gente, mais convidados. Vamos estar sempre fazendo o possível para poder estar sempre com um novo podcast, um Firecast, né? E é isso, pode dar suas considerações finais aí. Não, eu só quero agradecer e falar da minha admiração pelo pastor Vinícius. A gente acompanhou a história dele de adolescente, então a gente vê esse crescimento, vê o que Deus está fazendo. E eu falo que é um ótimo pastor. A Deus. Glória a Deus. Obrigado. É um ótimo pastor. Constrangido de alegria e de emoção ouvir isso da sua parte. Muito obrigado. Isso, obrigado pelo carinho. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. É isso. Vamos fechando Um abraço aqui. a todos aí. Um abraço, Um abraço, fica com Deus.